pessoal, meu nome é Evandro da Costa, tá? Vou fazer a apresentação do meu estágio, tá? Relatório de estágio e plano de intervenção. Então, a disciplina, no caso, que a gente vai começar a falar, né, que a gente está fazendo essa apresentação, é da prática disciplinar, do esporte e educação. A área de concentração que a gente acabou escolhendo foi cinesiologia e biomecânica, com o tema cinesiologia e mecânica, com ênfase em joelho, no tratamento para atletas do futebol. Então, começar a falar sobre onde foi realizado o estágio, tá? O estágio foi realizado na academia do Pontal Norte, da Fundação Municipal de Esporte aqui de Balneário Camboriú. O horário de funcionamento da academia das 6 da manhã ao meio-dia e da 1h da tarde às 8 horas da noite. Um total de alunos matriculados em cerca de 512 até então. Atividade oferecida é musculação. Os alunos que frequentam lá têm a faixa etária entre 15 e 80 anos, do gênero masculino e feminino. Quantidade de funcionários, totalizando 11 funcionários, 6 profissionais da área de educação física, 2 estagiários, 1 administrativo e 2 em serviços gerais. Localizada na Estrada da Rainha, para quem não sabe onde que aquela estrada, no caso, que dá acesso à Praia Brava, ali no final do morro, lá na Ponta Norte. Ela está instalada na parte superior do terraço de um prédio comercial. Para quem não sabe, é do lado em cima, na verdade, do prédio onde está a Guarda Municipal. Perdão. Possui um bom estado de conservação e limpeza, sala de apoio para professores, cozinha, aula administrativa. Tem a área de atendimento e realização onde se realiza os exercícios de musculação de 375 metros quadrados, é uma área bastante grande, tá? Contém 23 aparelhos de musculação, 2 banheiros para ambos os gêneros e com adaptação para pessoas com deficiência. Bancos elásticos, steps, cadeleiras, pesos, coletes, pesos, colchonetes e halteres, também para auxiliar o treino dos alunos, e sala de dispositivo computador e acesso à internet grátis. Os aspectos comportamentais que foram observados durante esse estágio, foi relatado aqui, para passar para vocês, que os alunos e professores mostram sempre interessados, participativos, buscam cooperação quando foi passado e orientado, buscam respeito entre as partes, têm sempre bom humor, boa disposição, possuem uma boa organização, no que se refere a materiais e equipamentos, buscam sempre a participação com cautela e inferem-se sempre quando preciso ou solicitado. Tá? Eles só vão dar auxílio, no caso, às pessoas, aos alunos, se esses vierem atrás e solicitarem. Tá? A metodologia. Nessa primeira parte do estágio, que foi de observação, o que foi constatado nessa observação? Que os atletas de futebol, e muito frequente na academia lá fazer, e como eu também sou da área, acabei conhecendo alguns e a gente sempre estava conversando sobre isso, né? O que eu anotei bastante nesse pessoal, né, no caso era da minha área, que eles acabavam realizando os exercícios com uma má postura. Os atletas realizando também quantidade de séries excessivas de exercícios com sobrecarga de peso, em treinamento destinado principalmente ao grupo muscular dos joelhos, onde era bastante a reclamação deles em conversa que a gente tinha. E, no caso aqui, como eu relatei, se queixando de dores nas articulações do joelho e também de fadiga muscular. Tudo em virtude do quê? Dessas séries excessivas e sobrecargas de peso que eles estavam nos exercícios. Então, em cima disso, é que veio para trabalhar em cima do meu plano de intervenção, tá? Que me levou ao plano de intervenção, ou seja, aí foi objetivado, que eu trabalhei também focado nos objetivos. O que eram os meus objetivos nesse plano de intervenção? Foi compreender a movimentação da articulação do joelho, identificar erros no treinamento para atletas do futebol, ou seja, o que eles estavam errando durante esse treinamento deles, que eles estavam reclamando com frequência.
e encontraram soluções de treinos adequados para o grupo muscular do joelho destinado a esses atletas, ou seja, encontrar uma solução para que esses atletas não venham a toda hora estar relatando esse problema, no caso que era de dores e da fadiga muscular. Então, considerando isso, além disso, na verdade, e considerando que só da Wesley acho que não, da Wesley, acho que ele não vai entrar ali por defeito. Isso. Então, considerando a próxima slide. Considerando a biomecânica uma ferramenta indispensável no planejamento e implementação de programas e atividades físicas voltados a procurar o bem-estar da saúde, que é no caso que a gente vai trabalhar em cima disso agora por causa dessa comunicação que eles tiveram falando sobre as dores, falando sobre a fadiga. Alia-se facilmente a biomecânica e a cinesiologia às demais disciplinas que compõem o conjunto conhecido da educação física, fornece subsídios para professores que buscam estratégias que permitem solucionar os movimentos mais adequados e segura o desenvolvimento de habilidades e as capacidades físicas, que é o que a gente foi trabalhar. Tá? Eu acho que agora dá, gente. Se puder abrir ali, eu acho que agora. Isso. Então, não, acho que tem que ser tudo por lá agora. Então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar a construção disso, procurar entender dentro da fundamentação teórica como funciona a anatomia do joelho, a parte de musculação, a parte de articulação, para a gente começar a trabalhar realmente onde focado no problema, no caso que os atletas apresentavam, né? Então, alguma parte aqui da fundamentação teórica, articulação do joelho, né? O Kisner e Bob falou aqui, que se faz, é uma articulação que faz extremidades distal do fêmur e proximal da tíbia, denominada de articulação femorotibial. Possui mobilidade e também estável. É uma articulação sinovial com dobradiça e folga dobradiça, entre o fêmur e o osso da tíbia, com alinhamento em 10% de curvatura normal, ou seja, ele sempre é voltado um pouquinho para fora, nesse 10% chamado de 10%. Tá? Se vocês notarem, ele não é totalmente reto, ele sempre tem essa quedinha dos 10%. Pode mudar para mim, não? Eu acho que ele não aguenta. Opa, ainda falando sobre o joelho, trata-se de uma articulação que pode ser submetida a movimentos de extensão, flexão medial para lateral. A combinação de todas essas possibilidades de movimentos é controlada por uma interação toda da estrutura que compõe o joelho. Então, ele possui musculatura, ele possui articulações, ele possui os tendões, e aqui bastante importante que eu quero que vocês olhem aqui, que são os meniscos. Ele funciona como se fosse uma borrachinha para não deixar dar totalmente aquele atrito entre os ossos, tá? Que a gente vai falar dele um pouquinho mais à frente também. Então, o Siqueira e o Soares vão falando do quê? Né? Que se não tiver uma adequação legal da musculatura, um preparo bom dessa musculatura, das articulações, vai acabar criando problemas, né? Dores, fadiga, e o que gera maior desgaste e submete a articulação por esforço além do suportável, é o que a gente estava falando ali, né? Muita carga também acaba fazendo com que o indivíduo venha a apresentar dores nas articulações agudas, por vezes crônicas, e também problemas posturais. Aqui. Então, o Fleck e o Kramer aqui falam que a postura inadequada dos movimentos errados, aliados a uma sobrecarga excessiva, são extremamente perigosos para promover uma lesão nas articulações dos joelhos. Carga muito pesada provoca corte no menisco. Lembra do menisco ali que eu pedi para vocês darem uma olhada no menisco? Esses cortes do menisco ali por uma carga muito pesada, sobrepeso, tá? E conforme também está se fazendo ele, aqui, postural também, vai afetar, além dos meniscos, as articulações, tendões, e causa tendinite, condromalácia, enfim. Tá? Então, plano de intervenção. Lá de novo. O plano de intervenção.
Foi contratado três atletas do futebol. Três atletas do futebol, que no caso fazem a academia, tá? Pegamos a ficha de treinamento dele, que foi desenvolvida, aprimorando a articulação do joelho. Os atletas foram submetidos a uma nova rotina de exercício focado e destinado para a situação e também específico do grupo muscular que apresentava lesões, ou ele estava se recuperando, ou tinha algum problema no caso que estava em questão, tá? Então aqui tem a fichinha lá, que eu peguei para vocês aqui, tá? Mais detalhado aqui, se chegar mais perto dá para ver que tem um planejamento de aula aqui. O que a gente fez com esse planejamento de aula? Onde estava aqui, está escrito séries, a quantidade de repetições e a quantidade de peso para ser usada em cada exercício, tá? O que a gente fez? Dependendo dessas lesões, desses problemas apresentados aqui, a gente diminuiu a quantidade de séries, a quantidade de repetições e a quantidade de peso, dependendo para cada um, tá? Que ajudou bastante, que a gente vai mostrar o vôlei, que no caso fazem a academia, tá? Pegamos a ficha de treinamento dele, que foi desenvolvida, aprimorando a articulação do joelho. Os atletas foram submetidos a uma nova rotina de exercício focado e destinado para a situação e também específico do grupo muscular que apresentava lesões, ou ele estava se recuperando, ou tinha algum problema no caso que estava em questão, tá? Então aqui tem a fichinha lá, que eu peguei para vocês aqui, tá? Mais detalhado aqui, se chegar mais perto dá para ver que tem um planejamento de aula aqui. O que a gente fez com esse planejamento de aula? Onde estava aqui, está escrito séries, a quantidade de repetições e a quantidade de peso para ser usada em cada exercício, tá? O que a gente fez? Dependendo dessas lesões, desses problemas apresentados aqui, a gente diminuiu a quantidade de séries, a quantidade de repetições e a quantidade de peso, dependendo para cada um, tá? Que ajudou bastante, que a gente vai mostrar para vocês daqui para frente. Então aqui, ó, a gente fez o quê? A gente botou para eles foram submetidos a um questionário com perguntas tipo: esse novo método, esse novo jeito de se fazer esse treinamento está ajudando a diminuir as dores? Como você está se sentindo a partir de agora, tá? Era basicamente essas perguntas, no caso, que eles responderam aqui. Então, os atletas foram submetidos a uma nova rotina de exercício, focado e destinado naquela situação e também específico ao grupo muscular que apresentava lesões e recuperações. Após o término desse programa de treinamento, os atletas responderam um questionário com questões referentes a essas condições. O plano, como é que foi esse programa de treino? Foi dividido em 4 semanas, 3 treinos por semana, totalizando 12 aulas no mês. Sempre no último dia da semana, o aluno respondia novamente ao questionário, obtendo dessa forma uma melhor análise e posterior conclusão a esse trabalho. Então, todo final de mês ele respondia para a gente saber como estava indo esse treinamento, se estava surtindo efeito, né, ou de repente ele queria voltar para o antigo. Então, a conclusão: os atletas realmente encontravam dificuldade no programa de treino antigo, que a gente ficou sabendo através do programa. Houve diminuição das dores e da fadiga muscular. Os novos grupos de exercício ajudaram a melhorar a sua performance e eles continuaram com o novo programa de exercício e abandonaram o antigo. Tá? Então essa foi a conclusão que a gente chegou. Sobre o estágio em si, qual é a conclusão, no caso, que me levou à vivência do estágio? Então, é totalmente interessante e enriquecedor para o desenvolvimento profissional, porque a gente está vivendo, está na vivência, cada aluno possui uma individualidade, não só física, mas psicológica, cada um tem a sua maneira de lidar com os desafios e cada um deles reage e possui suas motivações. Tipo aquilo que a gente estava comentando, relatando com a Alessandra sobre a natação, que cada um é diferente, cada um tem sua atividade, também foi encontrado aqui na academia de musculação, tá? Diversos alunos não buscam simplesmente o fato de estar melhorando a sua saúde. A
aprimoramento do desenvolvimento físico, mas também obter uma socialização. Outro fator que a Nara falou também, a socialização em si. É um local totalmente para uma socialização, é a academia. Muita conversa, muita gente conversando, tá? Os alunos sentem gratificados quando você chega neles, conversa com eles, tem aquela interação. Os alunos valorizam muito a atenção que é dada durante a realização dos exercícios e o cuidado que temos com eles, não somente com o corpo, mas também como pessoas. O fato de lidar com pessoas tem sempre um caráter desafiador, isso em qualquer área, tá? Experiência enriquecedora permite ter uma visão profissional do que realmente acontece no dia a dia dentro de uma academia. E as situações onde só o aprendizado é recebido dentro de uma sala de aula não referenciam ou vivenciado na prática. Ou seja, por mais que a gente aprenda, ouça, estude, leia, somente a prática vai te dar a vivência, tá? Então, pessoal, era isso. Aqui são as referências. A parte para colocar o link. Fechou. Obrigado.